Na última aula a gente mostrou a integração da análise com o desenvolvimento. Iniciamos lá a forma correta de se montar a análise dentro do Astar, para as coisas ficarem conectadas e não se perderem. A gente montou a implementação do caso de uso no Visual Studio, ou seja, essa é a ideia do nosso caso de uso. Descrevemos o caso de uso que a gente vai implementar, os fluxos que eles vão ter, né? Que é o fluxo normal, onde vai carregar a tela com o tipo e a lista de mídias, o fluxo alternativo que vai incluir, o alterar e o excluir mídia. E a gente fez o diagrama de sequências do fluxo normal, que é o primeiro fluxo que acontece no caso de uso, que é quando o caso de uso é chamado, ou seja, quando essa tela for carregada, essas coisas aqui irão acontecer por dentro do sistema. Você vai executar esses dois métodos, todos os tipos e todas as mídias dentro dessas duas classes, mídia e tipo mídia, tá bom? Para que isso funcione, a gente vai ter que ter lá na nossa base de dados os dados também, né? Então a gente vai criar agora a nossa base de dados lá dentro do SQL Server. Eu vou criar nesse banco aqui mesmo aula, tá? Já tem outras coisas lá, mas eu vou criar essas tabelas sem problema nenhum. Eu vou criar lá o mapeamento da classe, mapear a classe mídia, que são as duas classes que eu vou usar. Mapear a classe mídia. Vou fazer exatamente igual tá ali, sem nenhuma regra. ID vai ser int, vai ser int, vai ser autonumerável. Eu quero que seja autonumerável. O identity dela é true. E esse campo aqui vai ser a chave da tabela, tá? A gente vai ter o ID e vai ter o nome. São os dois atributos. O nome vai ser varchar 50. Repara o seguinte, eu estou mapeando os atributos dos objetos em tabelas do banco de dados, que eu vou precisar persistir a informação do objeto no banco. Ou seja, o objeto ele existe no sistema, mas a informação precisa ser persistida no banco de dados para depois ser recuperada. E o banco de dados que a gente está usando aqui é o SQL Server, tá? Então vou salvar essa tabela aqui com o mesmo nome. Eu estou usando o mesmo nome dos campos para não confundir vocês, tá? Na vida real isso aqui poderia ser um pouco diferente, o que está no banco e o que está no objeto, mas aqui eu vou usar o mesmo nome, mídia. Então esse aqui é a tabela de dados que vai persistir os objetos da mídia, tá bom? E eu vou criar agora a outra tabela, que vai ser a tipo mídia. Tipo mídia também tem o ID, int, também vai ser autonumerável. Vou colocar aqui o identity dela igual a true, identity specification yes, e o tipo mídia também tem um nome, que também vai ser varchar 50. Então está aqui a mídia e está aqui o tipo mídia. Tipo mídia. São os dois objetos que eu vou ter, mídia e tipo mídia. Eu vou criar exatamente igual está lá na homenagem, tipo mídia. Tá? Aqui eu tenho um problema que é o seguinte, que eu vou precisar resolver. Qual que é o problema que eu preciso resolver? Eu estou falando aqui que existe uma multiplicidade 1:0 vários entre tipo mídia e mídia. Nesse modelo que a gente fez aqui, o modelo conceitual, eu não tenho o atributo que é necessário lá no banco de dados para fazer essa relação. Isso aqui no banco de dados vai virar uma relação 1 para vários. Então eu preciso criar esse atributo na tabela mídia lá no banco de dados. Então eu vou ter que voltar aqui na tabela mídia, tá? Vou ter que editar ela, dar um edit nela. Como é
que edita a tabela aqui agora. Assim. Vou ter que criar lá o ID, vamos lá, tipo mídia, que vai ser do tipo, desculpa, ID tipo mídia, que vai ser do tipo int. Esse não é autonumerável, porque esse vai vir da tabela, tá? Eu vou deixar eles como sem ser nulo. Vou dar um update. Ele não vai deixar eu fazer essa alteração, porque eu tenho que configurar o servidor e eu não instalei o SQL Server completo aqui. Então eu vou excluir a tabela e vou fazer de novo, para a gente não perder tempo. Delete, yes. Aí eu vou criar aqui de novo ID int nome baixar e o ID tipo mídia, que vai ser do tipo int. Esse aqui é autonumerável. Primary key, e nenhum deles permite nulo. Beleza? Salvo, salvo. Essa aqui é a tabela mídia, que vai persistir os dados da mídia do meu objeto mídia que eu estou usando. Esses dados vão ficar armazenados no banco. Os objetos vão ser registros nas tabelas no banco de dados, cada objeto que eu tiver. E aqui no Server Explorer eu vou vir aqui no diagrama, yes. Vou ver se eu consigo criar por aqui, eu nunca tentei. Entre mídia e tipo mídia, close, eu vou ter relação do ID do mídia com o ID do tipo mídia. Ok. Ok. Um para vários. Beleza? Essa é a ideia daquela relação que a gente tem lá. Um para vários, está aqui criado o índice. Show. É essa a ideia que está representada aqui, ó. Só que aqui eu não tenho o atributo que vai para outro obrigatoriamente, porque no banco de dados eu preciso ter o atributo que é a chave estrangeira. Vocês aprenderam isso com Arbex. Olha só a multidisciplinaridade aí entrando nas disciplinas. Então agora o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar implementar os objetos lá na minha model. Esses objetos aqui estão na model, não estão? Eu só vou começar com esses dois por enquanto. Tá bom? Daquele modelo que a gente fez, que é o Cajus que eu estou fazendo. Então lá na minha model, ou seja, lá no meu Solution Explorer, que é o objeto model, eu ainda não tenho a model, tá vendo? A gente tem que criar aqui a model com add new project. Cadê o add new project? Add new project. Vai ser a minha model vai ser do tipo class library, que vai ser uma DLL, e ela vai ser o impression.model. Beleza? Esse cara aqui vai conter a implementação das minhas classes de dados. Beleza? Então o que acontece aqui? Aqui eu posso implementar isso na mão, usando a DONet. Ou seja, eu colocar aqui um public class media e implementar os atributos na mão, ou eu posso usar link to SQL. Aí eu tenho essa opção de fazer ou um ou outro. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar link to SQL, por exemplo, andar mais rápido. Link to SQL vai usar o mapeamento direto do banco de dados para criar os objetos. Ele vai fazer isso para mim, o Visual Studio vai fazer isso para mim. Tá? Então eu vou adicionar aqui um arquivo chamado dbml, que é esse cara aqui, ó. Vou chamar ele de data class. Isso aqui vai ficar dentro da minha model, data class. Aí eu vou abrir meu Server Explorer, vou pegar a tabela mídia, tipo mídia, e vou dar um drag para cá, vou arrastar eles para cá. Ele criou as classes para mim, automático a partir do banco de dados.
tudo bem? Ou seja, essas classes aqui são a implementação disso aqui que a gente fez. Se você olhar os atributos que estão lá, são os mesmos. Só que a gente tem aqui o tipo mídia porque é necessário ter devido à chave estrangeira do banco de dados. E aqui a gente tem um cara aqui, ó, Shield Property, One to Many, que ele faz a collection de objetos, que é a implementação dessa multiplicidade aqui. Só que aqui nesse caso ele está implementando com navegabilidade. A navegabilidade que ele está implementando é desse jeito aqui, ó. Eu consigo ir para lá. Se eu não quiser esse cara dessa forma, eu posso dar o false aqui, Shield Property, e ele não vai usar o Shield Property, ou seja, não vou ter um objeto tipo mídia dentro da mídia, eu não quero, entendeu? Então desabilitei aqui Shield Property igual a false. Por que eu não quero? Para não ter carregamento de objeto a mais, etc. Não vou precisar desse tipo de coisa. Tudo bem? Se eu precisasse, eu mantinha habilitado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que construir os métodos que eu vou utilizar. Tá vendo? Quais métodos que eu vou utilizar? Estão lá na minha análise. Eu vou utilizar o fluxo normal, o todos os tipos, que vai ser implementado no tipo mídia, que vai retornar todos os tipos de mídia que eu tiver no banco. E eu vou ter o todas as mídias, que vai retornar todas as mídias que eu tiver no banco de dados. Então, para que tenha tipo mídia, que é o dado principal, a gente vai pré-cadastrar aqui alguns tipos de mídia. Tá bom? Vamos lá, show table data, diz aí CD, DVD, Blu-ray, pen, pendrive, HD externo. Vamos lá, mais um tipo de mídia aí qualquer. HD DVD, né? Etc. Esses tipos estão bons para a gente trabalhar. Tudo bem? A gente pré-cadastrou no banco de dados, ou seja, existem lá 6 objetos tipo mídia que a gente tem que trazer e carregar na nossa utilização aqui nessa combo de tipo, para o cara selecionar os tipos de mídia que ele vai querer exibir. Ou seja, todos aqueles tipos de mídia que estão lá são objetos tipo mídia que a gente tem que trazer e deixar nessa combo aqui. Tudo bem? Só que para colocar eles nessa combo aqui, a gente vai ter que seguir esse caminho aqui, ó. Solicitar para a controladora o tipo mídia, e que a controladora vai solicitar lá para a classe tipo mídia todas as mídias. Tudo bem? Então aqui a gente tem que ter uma controladora, a gente vai ter uma camada aqui no meio que vai ser a empréstimo control. Essa aqui vai ser a minha camada do meio. E essa class aqui eu vou implementar na mão, que vai ser a minha C-Media, que é a minha controladora que eu vou ter aqui, que eu vou estar utilizando lá na classe. Tudo bem? Então, observe, a gente tem a view, onde está implementado os boundaries, a view, onde está implementado os boundaries, tudo bem? A control, onde está implementada as controladoras, e a model, onde vão estar implementadas as classes de dados, que estão lá no nosso diagrama de classe de dados. Então a gente tem 3 projetos diferentes, compondo a mesma solução, cada um com a sua responsabilidade lá dentro do Visual Studio. Se isso fosse feito em Java, seria da mesma forma. A gente teria 3 projetos diferentes que vão conter as classes de formas diferentes. Uma controladora por caso de uso. A gente tem um caso de uso que é o FRM Media e uma controladora que é a C-Media. Não existe código ainda implementado, a gente só mapeou a classe, ele criou as classes para a gente, só que a gente ainda precisa fazer a programação daqueles 2 métodos. É isso que a gente vai fazer agora. Então aqui, para não usar o auto-atualização dele, eu vou desabilitar a propriedade updateSecond das classes. updateSecond é igual a false, senão a gente vai ter problema, porque não tem campo timestamp, por aí vai.
desabilitei o update checked, eu que vou dizer para o programa quando vai ser atualizado o objeto ou não, via programação. E vamos programar aqui a nossa classe tipo mídia e mídia. O que acontece? No mapeamento, eu não altero direto esse DBML. Tá? Eu crio uma coisa chamada Partial Class. Então eu vou criar aqui as Partial Class que vão conter os métodos da mesma classe. Na vida real é a mesma classe, só que eles vão estar separados em arquivos diferentes. Eu vou ter parte do código no DBML, que vai ter o mapeamento, e parte do código nessa Partial Class, onde vai ter a implementação dos métodos. Tudo bem? Então aqui eu tenho a tipo mídia, que é a minha Partial Class da tipo mídia. É a mesma classe, ó. Só que aqui eu tenho que colocar o Public Partial Class tipo mídia. Tudo bem? Eu estou dizendo que ela é uma parte da classe tipo mídia. Ela é uma parte, ela é um pedaço. Aqui que eu vou implementar os métodos. Então, qual o método que eu vou implementar aqui? Todos os tipos. Tá ok? Que retorna o quê? Uma coleção de tipo mídia. Então, aqui eu vou ter um public static. Olha só, o método ele é público. Tá? Se a gente olhar a definição dele no modelo, ele está como public, visibility dele é public, então a implementação dele é public, tá? Public, ele está como static, true, static. Eu estou implementando ele conforme ele foi modelado, public static. Estou dizendo que ele é um método público e que ele é estático, porque lá no meu modelo está dizendo que ele é público e estático. Eu estou seguindo a definição que foi feita lá no modelo. Qual que é o nome do método? É tipo, todos os tipos, só que ele retorna uma coleção de tipos. Eu vou fazer a coleção de tipos usando o list, tá? List tipo mídia, todos tipo. Não é isso o nome? Todos tipos. Tipos, abre e fecha parênteses, e aqui eu começo a implementação. Tudo bem? O que acontece? Ele está pedindo o retorno. Eu vou ter que dar o retorno, senão ele não vai funcionar. Mas o método, ele foi escrito da mesma forma que ele foi definido, sem margem para imaginação. Eu defini que eu preciso daquele método que vai retornar aquela coleção de tipo mídia, que é um método público, que é um método estático. Então ele está implementado exatamente assim. É um método público, é um método estático, que vai retornar uma coleção de tipo mídia. Se eu quisesse ser mais fiel ainda ao modelo, eu diria aqui que eu vou retornar um array de tipo mídia. Tá? Porque lá eu não tenho list, lá no astar, eu coloquei dessa forma. Eu coloquei com array. Mas se eu fosse ser fiel ao modelo, eu retornaria tipo mídia dessa forma. Que é um array de tipo mídia. O problema é que depois fica mais difícil de manipular, então eu vou usar o list aqui. Mas é o mesmo objetivo. Então agora o que tem aqui? Aqui tem programação. Aqui tem o data class, data conta, db igual. Isso aqui é programação. Estou instanciando o data context, depois vou dar o dispose nele. Aí vou fazer aqui e colocar o ponto e vírgula. Né? Ponto e vírgula. Aí vou dar aqui um varres é igual a from p em db ponto tipo mídias order by p ponto, vou ordenar por nome, select p, ponto e vírgula, var retorno é igual a res.toList, abre e fecha parênteses, return e retorno. Então esse aqui é o método que vai retornar a coleção de todos os objetos. Tá bom? Você programou o método, ele vai fazer a seleção de todos os objetos. Aqui é p.nome. Vai fazer a seleção de todos os tipos mídias, armazenou em lista
no retorno, liberou a variável que conectou no banco e retornou a coleção que eu montei. Ou seja, no Class Diagram, como é que ficou nosso objeto? Tipo mídia, tirando esses fields que não nos importam, nem esses métodos nativos que nos importam, o método, todos os tipos, tá bom? E os dois atributos, ID e nome. É isso que o Visual Studio fez pra gente, tá? A mesma coisa a gente vai ter aqui, isso é o mesmo objeto, tá vendo? Tipo mídia, o ID e o nome não estão implementados naquele arquivinho que é o PowerShell Class. Eu criei para separar somente o código. Mas o método está aqui, aparecendo no mesmo objeto, tipo mídia. Beleza? E aqui eu tenho, então, o objeto agora, o class, que eu vou chamar ele de mídia, né? O PowerShell Class da mídia, add. Esse cara aqui é o public. Public PowerShell Class Media, né? E esse cara aqui tem um método que eu tenho que implementar, que é o todas as mídias, que ele também é um método estático e público. Então a gente vai fazer aqui a mesma coisa, ó. Public, esse teclado tá, public static, todas as mídias, ele vai retornar um list de mídia, todas as mídias, abre e fecha parênteses, abre e fecha, mesma coisa, data class data context tb igual a new data class data context, var res é igual a from p in db.medias order by p.nome, select p, ponto vírgula, var retorno é igual a res.toList, ponto vírgula, db.dispose para liberar da memória, return, retorno. Pronto. Então o que a gente fez? A gente implementou os dois métodos que a gente identificou como necessário para fazer o fluxo principal do nosso caso de uso. Ele está implementado na classe... Opa, eu coloquei a CMedia aqui. Ah tá, CMedia é controlador. Está implementado na classe mídia e na classe tipo mídia conforme estou. E o nosso class diagram tem lá, deixa eu excluir esse cara aqui para ele criar de novo. Vamos criar a classe mídia. Tá lá as mesmas coisas que a gente viu lá. Os atributos, tá vendo? E o método todas as mídias para a gente utilizar. Beleza? Então aqui vou dar o save. E o que falta agora? Falta os dois métodos da controladora. Tá vendo? Todos os tipos e todas as mídias. Ou seja, a view vai se comunicar com a controladora. Então a controladora precisa ter esses métodos implementados. Ah, mas não vai ser redundante? Não, a gente está fazendo a controladora em DLL aqui também, por exemplo, mas ele seria em web service. A controladora ela é só uma casquinha, ela não tem regra de negócio implementada, ela só chama o recurso da model. Como está aqui no modelo, ela chama o recurso da model que ela está fazendo. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, vai chamar o recurso da model. Para chamar o recurso da model, a gente precisa se referenciar a model. Então a gente vai se referenciar aqui a model, fiz referência a model, tá? E aqui na CMedia a gente vai dar um using impression.model. Public static list medias
list mídia, todas mídias, return mídia ponto todas mídias. É isso que ele fez, ó. Ele chamou o método todas as mídias, obteve o retorno desse método e retornou o que chamou para view. É isso que ele está fazendo aqui, ó. Ele dá o return depois. Lá tem o return, tá vendo? Isso aqui é o return. Lá na mídia, a gente tem o return retorno, que é a coleção de tipo mídia que ele está retornando. E aqui na cmídia, a gente tem o return de todas as mídias, que é o list mídia, que é todas as mídias também. Então esse cara aqui, ele vai receber o quê? Ele vai receber uma coleção de tipo mídia, conforme está determinado aqui, ó, que é o que ele vai trabalhar para preencher aquela combo. Ele vai receber essa coleção e vai carregar essa combo aqui com aquela coleção. Tudo bem? Show? E agora falta o quê? Estou falando de todos os tipos de mídia, né? Falta as mídias, eu já coloquei que vai carregar o grid e o tipo mídia que vai carregar aqui em cima. Que a gente tem que implementar aqui também o public static list tipo mídia, todos os tipos, né? Return tipo mídia ponto todos os tipos. Tá aqui, ó. Primeiro ele vai no tipo mídia, depois ele vai na mídia. Ó, tipo mídia, ele foi lá buscar os tipos da mídia, foi lá em tipo mídia e foi na mídia buscar todas as mídias. A controladora fez acesso a duas classes da model diferentes. Tudo bem? Então agora a gente pode usar isso aqui na view para ele carregar a nossa combo box e fazer. Onde é que ele faz isso? Lá na descrição do nosso caso de uso, ó, ele fala que o fluxo normal ele ocorre quando o dono solicita cadastrar mídia, ou seja, ao abrir a tela de mídia, acontece aquele método. Ou seja, quando abrir a tela de mídia, ele vai lá buscar todos os tipos da mídia e vai lá buscar todas as mídias. Então, o evento correspondente do formulário ao abrir é o form load. É esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui acontece quando o form é carregado. Então, o nosso fluxo normal ele vai acontecer dentro desse cara aqui. É aqui que a gente vai codificar. Tá? Para que isso funcione, eu preciso fazer referência a model e a view. Fiz as referências. Aqui eu vou dar o meu use impression.model, use impression.conto. Tá? Então, onde é que a view vai para carregar a combo? A view vai lá na controladora. Então, a view vai solicitar aqui, ó, var tipos é igual. Qual que é o nome da minha controladora? cmídia ponto todos os tipos. Tudo bem? Carregou a lista de tipos aqui nessa variável. var tipos. Aí aqui é programação de view. Qual programação de view? A minha combo, que eu tenho que dar um nomezinho para ela. Que eu vou dar um nomezinho para ela. De CBO tipo mídia. CBO tipo mídia ponto data source é igual a tipos. Né? E antes eu vou dizer que CBO tipo mídia ponto value member é igual ID. CBO tipo mídia ponto display member igual a nome. Pronto. Carregou a combo. Agora falta o quê? Carregar o grid. Ele está carregando o grid direto aqui, ó. Ele não tem um carrega grid separado. Eu não posso criar esse método separado. Então aqui é programação de view.
Eu vou dizer para o grid não gerar as colunas. Vou carregar as mídias aqui, todas as mídias. Aqui ele vai fazer esse caminho aqui, ó, todas as mídias e todas as mídias, tá? E grd_itens.datasource igual a mídias. E acabou. Toda aquela implementação para carregar a tela, aqui aconteceu o fluxo normal. Ele foi lá, buscou todos os tipos, foi lá, buscou todas as mídias. Ou seja, os métodos acontecem na ordem que você modelou, né? As chamadas da view, na ordem que você modelou, top-down. Lá para dentro não importa se está implementado na ordem ou não, porque eles vão ser chamados por aqui. Então, para a gente entender o que acontece, a gente vai executar aqui. Vamos ver se funciona, né? Eu posso estar mentindo. Ele carregou os tipos da mídia. Não carregou mídia nenhuma porque não tem mídia. Mas se a gente colocar uma mídia na mão lá, só para a gente entender, vou colocar uma mídia na mão. Uma é Open Table Definition, Open Table Data. Vou colocar aqui uma mídia Assassin's Creed, né, que é do tipo CD. Foi a única mídia que me veio na cabeça, não sei porquê. Vamos executar. Não apareceu os campos aqui porque não estão configurados, mas a gente pode fazer a configuração desse cara aqui na mão, com o ID, com o nome e com o ID tipo mídia. Não vou criar view para carregar o tipo, nada disso. Eu vou deixar assim mesmo, só para a gente entender. Tá bom? Você carregou aqui os tipos. Mas o mais importante para a gente não é aprender esse código, tá? É entender como é que a relação da análise ela acontece com a utilização. Por quê? Eu vou colocar um ponto de parada aqui para vocês verem as coisas acontecendo. Tá bom? Ou seja, o ator, que lá na nossa análise é o dono, solicitou cadastrar tipo mídia. Tá? O primeiro passo. Você solicitou cadastrar, aí ele vai lá, ó, vai executar todos os tipos. Tá vendo? Todos os tipos. Aí ele vai entrar em todos os tipos, ó. Aí ele entrou na controladora, todos os tipos. Ele está aqui na controladora. Aí dentro da controladora, ele vai executar todos os tipos. Todos os tipos, dentro da controladora. Todos os tipos dentro da controladora. Aí está lá na model agora. Está executando essa perninha aqui, ó. Lá na model. Entendeu? Aí está na model executando essa perninha, ó. Executou a perninha. Foi lá, instanciou o DBML, fez o trabalho dele. Né? Carregou as classes. Montou a coleção de objetos. São 6 objetos, ele está montando um por um aqui. Você montou a coleção, liberou a variável de banco de dados da memória, retornou. Ó, retornou para control. Retornou para control. Tá vendo? Quando ele deu o return, aqui, ele volta para control. Volta para cá, ó. Tá na control de novo, quando ele deu o return. Aí da control vai ter o retorno, onde ele vai voltar para view. Vai voltar para view. Voltou para view. Aí a view continua com seu código de implementação, pum, e vai executar o segundo. Qual que é o segundo método? É o todas mídias. Vai executar o segundo método, todas mídias. Né?
Executou o segundo método. Todas as mídias. Vai lá, ó. Vai entrar lá na model agora. Ele vai entrar na model. Entrou na model. Entrou na model, mídia. A mesma coisa, ó. A model vai montar a coleção. Vai montar a coleção. E vai retornar aquela mídia que está no banco. Retornou. Voltou para control quando ele deu o return. Voltou para control. No return, ele volta para control. Aí vai ter outro return. Vai voltar para view. Voltou para view. Tá vendo? Esse outro return. Voltou para view. Na view, ele carrega o grid e encerra o método. Encerra o método. Para que serviu o diagrama de sequência? Para eu descobrir esses métodos necessários para essa utilização antes de codificar essa utilização. Ou seja, eu já sabia os métodos que eu ia precisar para ela. Esse é o grande lance. Né? Ou seja, eu vou fazer a mesma coisa para o incluir, para o alterar e para o excluir. E vou descobrir os métodos, depois vou implementar e vai encaixar direitinho na minha view. Porque são os recursos que eu preciso para estar implementando a minha view. Acabou meu fluxo normal. Ó. Ele está esperando agora eu alterar, eu excluir ou incluir uma mídia. Ele está esperando eu fazer isso. Entendeu? Está esperando. O fluxo normal já aconteceu, agora o Cajus está esperando. O resto, o fluxo alternativo acontecer. O incluir, o alterar ou o excluir. Beleza?